Fala aí, galera, a partir de agora eu vou passar a tratar de alguns assuntos por vídeo, já que aquelas caixinhas do Instagram, elas não permitem que a gente possa se aprofundar nos detalhes da legislação de armamento e tiro. E eu vou respondendo as perguntas que forem encaminhadas para o nosso Instagram. Hoje eu vou responder uma pergunta do Samuel Bolt dos Aflitos, ele é lá de Serra da Saudade, em Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: Dr. Vitor, o que você acha dessa turma que vive dando interpretações expansivas às regras de armamento e tiro e que acabam dificultando ainda mais e enchendo de dúvidas a vida dos CACs? Olha, Samuel, a vida do CAC, né, ou de qualquer cidadão honesto no Brasil que queira ter uma arma, ela não é nada fácil, a gente sabe disso. Eu conheço bem esse tipinho que você está falando, né? Ele circula ali pelas rodas de bate-papo dos clubes de tiro, ou tem um perfil no Instagram, na internet, chega sempre com ares de erudição, como se fosse um grande especialista, e solta ali um monte de regras, né? Sobre manuseio, sobre transporte, sobre guardas, o que pode, o que não pode, e que na maior parte das vezes essas regras são invencionices e que só atrapalham a nossa vida, né? A gente já tem um preconceito gigante em relação às armas de forma geral. Tem uma má vontade de juízes, de autoridades, de delegado, do exército, nem se fala, que enche, né, o ordenamento com portarias que acabam tumultuando cada vez mais a interpretação de todo o sistema. E isso sem contar o preço das armas e munições no Brasil, que é escorchante. A gente está refém de um sistema que tornou a prática do tiro esportivo caríssimo. Então, para complicar um pouquinho mais, né, já como se a gente não tivesse dificuldade suficiente, essas pessoas vêm, colocam chifre e cabeça de cavalo e criam ainda mais dificuldades onde elas não existem. Eu costumo chamar essa turma de elementos complicadores, né? Todos nós conhecemos vários deles e a internet é terreno fértil, né, para eles se multiplicarem. Elemento complicador é aquele cara que ele não pode ver nada funcionando de uma forma adequada, de uma forma normal, que ele já quer achar problema. Ele vê o sol nascer no leste, se pôr no oeste, e ele já fica questionando se está tudo certo em relação a isso, né? Ele adora controle, ele é maníaco de planilha. E com um detalhe, o elemento complicador, ele só faz alguma coisa se tiver uma norma permissiva expressa autorizando ele a fazer o que ele quer fazer. Porra, e aí é uma sacanagem, né? Porque o cara, ele não consegue compreender que o que não é proibido no ordenamento jurídico é permitido. Ele não precisa de uma norma permissiva para fazer isso. Aí você, meu amigo, né, que quer ter aquele seu revólver ou quer ter a sua pistola para dar uns tiros de vez em quando, treinar, para dormir sossegado, sabendo que você está em segurança, sabendo que a tua família está em segurança, tu é atropelado por um monte de teorias sobre o que pode, o que não pode, como que deve ser feito em relação a armas de fogo. A lógica, né, o bom senso, aquele senso comum, não são suficientes, né, para interpretação. Esses elementos complicadores, eles vêm com uma dose de um positivismo neurótico, né, na interpretação das normas, e aí, meu cara, aí vem de tudo, né? Os problemas são enormes e as divagações são infinitas, né? Aí começa, né? Qual é o conceito jurídico de aglomeração? Se a pessoa que tem arma no Sinarme pode recolher os estojos e guardar os estojos em casa, já que o estojo é PCE. Se a guia de tráfego emitida pela Polícia Federal para a arma do Sinarme permite que eu leve munição também para o meu treinamento, né? Já que a instrução normativa 201 só fala em arma, não fala em munição. Então eles vão criando uma série de maluquices em volta do tema, né? E complicando cada vez mais toda a situação e toda a vida do atirador, né? E quando eu falo de bom senso, quando eu falo de lógica, quando eu falo de senso comum, são coisas simples, né? Se eu posso levar minha arma para o treinamento, é evidente que eu posso levar a munição. Caso contrário, eu treinava em casa, treinava em seco. Só faz sentido se eu puder ter munição à minha disposição. Ou seja, é aquele senso comum que uma pessoa tem para não se jogar da janela de um prédio de 10 andares, porque ele sabe que ele vai morrer, é uma coisa óbvia. E morreu. A gente chega num cenário perturbador, onde é mais fácil um desarmamentista coerente, se é que existe um desarmamentista coerente, compreender o ordenamento do que um entusiasta das armas que seja esse elemento complicador, que só cria problema em tudo. Então, meu irmão, vamos parar com isso, né? Chega, né? A gente já tem problema demais, a coisa já é difícil, adquirir uma arma é
é um malabarismo que você precisa fazer no nosso país. Então não tem sentido a gente criar problemas maiores do que a gente já tem, né? Ter uma arma no Sigma, uma arma no Siname, com CR, com guia de tráfego, com tudo direitinho, é um transtorno gigantesco. Manter isso é caro, né? Tirar um porte, então, na Polícia Federal, eu digo que é como a gente querer no jiu-jitsu dar um berimbolo numa bigorna, né? Um piano. É quase impossível, né? Aí tu quer me arrumar mais problema, cara? Cara, porte na Federal são 88 disparos o teste de tiro. Já parou para pensar nisso? 88 disparos. 88 disparos. Tem policial que não dá 10 tiros no ano, os caras me cobram 88 para te dar uma avaliação de tiro na polícia. É uma maluquice, né? Então, de todas essas lendas que vão se formando no mundo do tiro, tem algumas que são as top trends, né? São as mais difundidas. E são 3 delas que a gente vai conversar agora sobre cada uma delas de uma forma bem resumida. A primeira delas é sobre o transporte desmuniciado de armas e a finalidade. A questão aqui, a celeuma que se criou em torno do tema, é se o CAC poderia ou não transportar a sua arma desmuniciada para outra finalidade que não seja competição ou treino. Essa preocupação ela domina, né, o mundo do tiro, isso é muito falado. Mais cedo ou mais tarde você vai ser atropelado por esse tipo de conversa naquela rodinha lá do seu clube de tiro, né? E eu já adianto para vocês, não tem nada na lei que proíba você fazer esse transporte de municiado fora de uma finalidade. Primeiro, senhores, a lei, o Estatuto do Desarmamento, estou falando lei, né? Quem já assistiu minhas aulas na Universidade do Tiro ou mesmo na pós, sabe que quando a gente fala de lei, a gente está falando de um termo técnico, né? São as espécies normativas que estão previstas lá na Constituição. Não é qualquer norma expedida por delegado, pelo Exército, etc. A lei, o Estatuto do Desarmamento, no artigo 9º e no 24, ele cria essa figura do porte de trânsito para os CACs. E ele não cria nenhuma restrição em relação a como vai se dar esse transporte. O artigo 9º, ele usa o verbo ali conceder o porte de trânsito. No 24, ele fala em possibilidade do Exército autorizar e fiscalizar o porte de trânsito. Embora ali no artigo 9º haja uma referência a que esse transporte deve se dar de acordo com disposições regulamentares, a gente não pode esquecer isso que eu acabei de falar. Regulamento, no sentido jurídico, é aquela espécie normativa lá do artigo 84 da Constituição Federal. É o regulamento expedido pelo presidente da República. E se a lei não cria nenhuma condicionante ao exercício desse direito de transporte, o decreto poderia criar? Uma portaria poderia criar? Uma instrução normativa poderia criar? É lógico que não. O conceito do porte de trânsito, ele está lá no artigo 3º, inciso 1 do decreto 10.030, do regulamento, e ele não fala nada sobre finalidade. E a redação desse artigo é de 2021. Né? O artigo 5º, parágrafo 2º do decreto 9846, que trata também sobre transporte desmuniciado, também não fala nada sobre finalidade. Aí vem, né, os inteligentinhos da internet, os experts, e extraem do sentido geral do ordenamento jurídico, né, a mens legis, que esse transporte precisa estar condicionado a uma finalidade específica e que você não poderia transportar sua arma descarregada a menos que você estivesse se deslocando para treinamento ou competição. Veja bem, você não pode querer guardar a sua arma dentro do seu carro. A lei não te permite isso, né? Você tem o local de guarda adequado previsto em lei. Mas não há nenhum tipo de restrição a, por exemplo, você levar a tua arma para um estande de tiro para, por exemplo, ver se uma bandoleira se ajusta bem a ela, ou ver se ela cabe dentro de um determinado case, ou até mesmo para mostrar a alguém que esteja interessado, caso você queira vender a sua arma. Não tem ilegalidade nenhuma prevista nisso. Então assim, vamos parar com essa coisa de finalidade, que isso não está previsto em lei, não está previsto em decreto de forma explícita. Esse tipo de aplicação de norma, ela tem que ser estritamente legal, você não pode deduzir proibições em relação ao administrado, em relação ao cidadão, e você não pode jamais imaginar que um transporte desmuniciado de uma arma, de um CAC, para a casa de um amigo dele que seja, você está comparando, né? Você está
trazendo esse CAC no mesmo nível de uma ação criminosa. Isso não faz nenhum sentido. A segunda lenda, né, é uma derivação da primeira, que fala sobre o transporte da arma desmuniciada e com os carregadores vazios, né? Então você não pode transportar sua arma vazia se os carregadores dela, do seu fuzil ou da sua pistola, estiverem cheios de munição. Detalhe é que isso vem sempre de alguém, né, que tem aquele ar de intelectual, né, e que ele tá dando, chega para você como se fosse um conselho, né, ele dizendo, olha, vou te dar uma dica aqui, cara, para tu não se incomodar. Quando tu trouxer tua pistola aqui, traz com os carregadores vazios, quando tu trouxer teu riflezinho 22 aqui para dar uns tiros aqui no stand, traz o carregador vazio, porque veja, o carregador é parte da arma. Você pode acabar se complicando, né, o exército pode acabar te pegando. E aí é transporte legal de arma, imagina você vai responder por um crime. Pô, não, né? Não força, né? Cara, o artigo 5º, parágrafo 2º lá do 9846, quando ele trata de transporte desmuniciado, ele diz que a arma tem que estar desmuniciada e a munição em recipiente próprio separada das armas. O artigo 52A do 10030, já com redação de 2021, ele não fala nada sobre questão de recipiente, ele fala só sobre arma desmuniciada. Então tem aquela relação de 2019 lá atrás e essa agora de 2021. Carregadores, na sua maioria, né, tirando apenas aqueles que são indispensáveis ao funcionamento da arma, que a arma não funciona sem eles, eles não são mais produtos controlados. E com um detalhe, né, senhores? Porra, carregador é o recipiente próprio para transporte de munição. E o fato de um carregador estar municiado ao lado de uma arma vazia não faz com que essa arma esteja municiada. Jamais. Então, eu não tenho disposição em lei, ou mesmo em decreto sobre essa questão, e a gente está falando aqui sobre o princípio da legalidade. O fato da redação do artigo 52A, lá do regulamento do 10030, ser mais recente e não tocar no assunto de recipiente próprio, e, por terceiro, que os carregadores são, efetivamente, recipientes próprios para transporte de munição, então não tem como a gente não classificar esse raciocínio como uma tosquice, né? Como um exagero. Não faz nenhum sentido. E tu vê que se a gente começa a adotar esse tipo de interpretação, leva a outro absurdo. Os carregadores precisam estar vazios para o transporte, certo? Porque eles são uma parte da arma. E se a gente falar sobre jet loader e sobre speed loader do revólver? Jet loader e speed loader não é parte da arma. Então quer dizer que quem tem revólver pode transportar ali o revólver vazio e com 10 jet loader ou speed loader do lado cheio de munição. Quem tem pistola não pode transportar com o carregador cheio. Não faz sentido, né, senhores? Não faz sentido. Quando a gente interpreta a norma jurídica e não faz sentido a nossa interpretação, para tudo, volta 2 rodadas, joga o dado de novo, porque você errou em alguma coisa, meu amigo. E a terceira, que eu falo que essa é a campeã, né? Essa é a maior preocupação, é aquela que dá dor de barriga no cara que quer fazer tudo certinho, que é a questão do CAC poder ou não deixar a sua arma municiada no interior da sua residência, com o propósito óbvio de legítima defesa. É evidente. Essa falácia é a campeã das rodinhas, como eu disse, né? E aí sempre vem aquele cara que ele te dá uma palestra sobre isso, né? Ele, olha, veja bem, como a tua arma é registrada no Sigma, o propósito dela é o tiro esportivo e você não pode, então, deixar ela destinada à defesa pessoal, você precisa ter uma arma registrada no Sinarme para deixar carregada em casa. Pelo amor de Deus, né, senhores? Isso não tem não tem cabimento. Qualquer pessoa minimamente lúcida consegue ver que isso é risível, que isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Eu nem vou me estender aqui sobre a questão da legítima defesa, né, que é você pegar, no momento que você está sofrendo a injusta agressão, você utilizado de forma proporcional, né, dos meios disponíveis para repelir essa injusta agressão. Nessa situação, se eu pegar uma arma minha do Sigma, se eu pegar uma arma minha do Sinar, se eu pegar uma bazuca, né, se for eu ou se for meu filho de 7 anos de idade que utilizar esse armamento para repelir a injusta agressão numa situação de legítima defesa, nem tenho o que falar, né? Nem tenho o que falar. A gente está falando aqui de uma situação normal, né? Seria, eu posso ou não deixar minha arma carregada em casa?
Então vamos começar pelo que tem de mais radical em relação ao CAC, né? Radical entre aspas, que é a possibilidade do CAC pegar essa arma que é sua, que é do seu acervo, e se dirigir até o clube de tiro para treinamento ou competição com a arma curta dele, carregada a pronto uso. Perfeito? Então, perfeito. O raciocínio seria, não, você pode sair da sua casa com a arma carregada e ir até o clube fazer o seu treinamento. Quando você chega em casa, você precisa desmuniciar. Então tá, então você está querendo me dizer que eu posso andar pela rua, que eu posso andar dentro de um ônibus, que eu posso andar com meu carro, pelo metrô, com uma arma carregada. E dentro da minha casa eu não posso ficar com essa arma carregada. É isso que você está querendo me dizer. Você vai querer me convencer disso. Que faz sentido isso. Que dentro do ordenamento lá, dentro dos elementos, né, das características do ordenamento, que uma delas é a coerência, está querendo me dizer que isso faz sentido. Né? Então, não tem sentido. Né? Se tem um lugar onde a arma ela apresenta aí para os apaixonados pelo desarmamento o menor potencial ofensivo, é dentro da casa da pessoa. Né? Veja que uma boa parte dos desarmamentistas nem negam o direito da pessoa ter uma arma dentro da própria casa, eles falam só sobre a questão do porte na rua. Então os próprios atiradores e os entusiastas do tiro invertem essa lógica para criar esse tipo de raciocínio maluco. E aí você chega em situações esdrúxulas como aquela do jet do speed loader. Ah, certo, então eu só posso municiar minha arma quando eu for sair de casa para o clube de tiro. Tá, se eu for sair amanhã de manhã, será que eu já posso deixar tudo prontinho hoje à noite? Ou não, eu vou ter que municiar na hora. E se eu sair de casa com ela municiada, eu acabei de me preparar, botei ela municiada na cintura, botei a chave na porta, girei e me deu uma dor de barriga. Eu preciso municiar ela antes de ir no banheiro, ou eu já posso ir no banheiro com ela carregada? Ah não, se eu preciso desmuniciá-la antes de ir no banheiro, o que vai... E se não der tempo? Eu me cago todo então? Vejam o absurdo que a gente chega, né, quando a gente faz uma interpretação que não tem sentido, que não é coerente, que não é lógica. O ordenamento não é feito para isso. E é engraçado que a defesa desse argumento, ele passa lá, começa pelo artigo 8º da lei, do Estatuto do Desarmamento, né, que fala sobre a guarda, como deve ser feita a guarda dos possuidores de arma de fogo, remetendo para o artigo 100 do decreto 10.030 do regulamento, terminando na portaria 150 do Exército, lá no anexo F, segundo a qual as armas do acervo Sigma, elas devem ser guardadas descarregadas. Meu amigo, assim, ó, só nessa brincadeira aí que eu pulei da lei para o decreto para a portaria, eu já acabei com qualquer rigor metodológico, né? Primeiro, quando você olha lá o artigo 8º da lei, né, muito embora você possa dizer que aquilo ali é extensivo ao atirador, ele está falando sobre entidades desportivas, né? Clara, entidades desportivas legalmente constituídas. Então me parece que o foco daquele artigo 8º não é o atirador, é a entidade, é a guarda das armas dentro da entidade, como que a entidade pode ou não autorizar os associados ou os clientes a utilizar. Se a entidade pode dizer que só pode carregar arma em tal lugar, que a arma tem que estar dentro de maleta azul ou dentro da maleta preta, isso aí é a entidade de tiro que define. Aí o próximo passo vai lá para o artigo 100 do regulamento, do 10.030. No artigo 100, quando ele fala sobre a guarda, ele diz que ela vai ter que seguir as normas do próprio regulamento, normas complementares ou legislação editada por órgão competente. Senhores, próprio regulamento fora, né? Não tem nada. Normas complementares e legislação editada por órgãos competentes. Aí você está querendo me dizer que aquela portaria do Exército se encaixa nesse conceito de legislação editada por órgão competente? Aí você pode estar de brincadeira comigo, né? O Exército pode fazer a portaria porque ele bem entender, mas veja bem, portaria vale da porta para dentro. Né? Você não pode achar que o comandante lá do Exército ou que o delegado da Polícia Federal que edita uma norma, ele vai fazer uma norma que crie direitos ou obrigações para o administrado. Você não pode pensar nisso. E o pior, quando você começa a fazer esse tipo de digressão, você chegaria a conclusões, né? Não, que se eu deixar uma arma do acervo Sigma carregada na minha casa, eu posso estar cometendo um eventual crime de posse irregular de arma de fogo, lá do artigo 12 da 10.826, que trataria de você manter a arma na sua casa em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não faz nenhum sentido, né? Você, novamente, querendo equiparar o cara que preencheu um monte de requisitos, né?
tem certidão negativa, comprovante de psicológico, de teste de capacidade de tiro, etc. Você querer equiparar essa pessoa... Vou matar um ali daqui a pouco, né? Ô, Rafa! Porra, segura aí, parceiro! Não consegue, né? Ô, barulho agora, cara. Já fez o Júnior gritando ali no telefone. Pelo amor de Deus, porra. Olha lá. Eu tô gravando aqui, porra. Tô tentando. Voltando aqui, né? Não faz nenhum sentido. É ridículo você querer comparar alguém que tem uma arma ilegal com alguém que tem toda a documentação da arma. Não tem nenhum sentido em relação a isso, só porque ele guardou de maneira inadequada. E quando a lei fala em desacordo com determinação legal ou regulamentar, olha, o artigo 12 lá do crime, determinação legal ou regulamentar, a lei está falando do quê? A lei está falando de lei, espécie normativa lá do artigo 59 da Constituição Federal e dos decretos, lá do artigo 84. Ela não está falando da portaria do Exército nem da instrução normativa da Polícia Federal. Quando muito, uma guarda irregular de acervo dessa poderia ser considerada uma infração administrativa perante o Exército, quando muito, mas nada mais que isso. Então, senhores, eu agradeço aí a atenção. Essas são as principais falácias envolvendo a questão de tiro. Vamos tirar isso da cabeça, vamos tirar essa questão de finalidade e esse monte de bobagem que só atrapalha a nossa vida. Não vamos ficar mais calados quando a gente ouvir esse tipo de coisa. Vamos nos colocar contra isso, vamos rebater esses argumentos que são bastante falaciosos. E se você quer saber mais sobre legislação de armamento e tiro e sobre o mundo das armas, acessa lá o link da Universidade do Tiro que está na descrição desse vídeo.